não era ditador. Tanto é que a sede do clube, aquela sede nova, era um projeto antigo, de umas ideias antigas, e que na eleição que ele perdeu para o Leonel, estava na promessa de fazer uma sede, porque o Guarani era o maior clube social da cidade, tinha 15 mil sócios. E 15 mil sócios e não tinha uma sede social. Aí nós resolvemos fazer a sede social, colocar em frente aquilo que não tinha sido conseguido em outras gestões. E não foi ele que tocou, quem tocou foi os diretores. Ele aprovou tudo, nós fizemos uma série de reformas no clube, são masculina, no clube, no futebol, ele era centralizador. E ele tinha certa razão de ser centralizador. Porque você vê quanto, agora ele saiu, agora criticam porque a diretoria deixa o técnico fazer o que quer, deixa o técnico encurtar o campo para os outros adversários ficarem igual o campo dos outros adversários, não é? Nós alargamos o campo, agora encurtaram na lateral, quer dizer, deixam fazer o que quer. E ele não deixava. No futebol ele sabia distinguir as coisas, né? Então, o caso do Leão, quando o Leão chegou aqui e ficou 24 horas, o Leão queria trazer 5 jogadores que ele não deixou trazer. Foi só por isso que o Leão ficou 24 horas. Eu queria trazer, não vou falar o nome dos 5, que alguns eu já perdi de cabeça, agora a memória falha, mas ele queria trazer 5 jogadores do Esporte Clube Recife, que ele tinha sido técnico lá e que o Beto não queria, achava que os jogadores já estavam superados. Você acha que se o Beto não tivesse saído em 99, o Guarani poderia estar numa situação hoje diferente? Eu acredito que sim, mas havia um detalhe. Aquele problema da oposição, problemas que existem em todos os clubes, estava muito grande. Houve uma campanha má em 97, apesar que ele foi chefe da seleção brasileira, naquela excursão à Coreia, foi convidado pelo Ricardo Teixeira, havia uma oposição muito grande. E estavam contra aquela ideia ele já pensava em se aliar com o Van Figger, fazer um time, e não deixaram. Por isso ele preferiu desistir. E o Van Figger foi para o Atlético Paranaense, montou um time junto com o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi campeão em 2001. Então eu digo que daria certo se não existisse tanta oposição, porque a bola começava a rodar e começavam a gritar contra o presidente, como gritaram depois contra o Leonel, contra o Lorenzetti, contra o Mingoni. E isso atrapalha muito. Então não sei se daria certo por isso. Agora as ideias dele, hoje está provado que ele estava certo. Você disse aí que o futebol mudou muito e vai continuar mudando até acabar o esporte, até acabar o mundo. E o Guarani cometeu seus erros, né? Talvez tenha parado um pouco no tempo. Desses últimos gestores que passaram, você que acompanha tanto lá dentro, como até como por fora, como o Bugrino, Leonel, Lorenzetti, Mingoni, você acha que algum deles teve uma parcela maior de culpa no que o Guarani acontece hoje? Você acha que a partir da gestão de alguém que começou a degringolar de vez, dá para apontar alguma coisa assim? Dizem que de boa intenção o inferno está cheio, né? Quer dizer, todos tinham boa intenção, não vou falar nada, é raro, mas todos tinham boa intenção. O Lorenzetti não tinha má intenção nenhuma, ele não queria sair do Guarani escorraçado e tal, né? Aí veio o Leonel, foi uma festa quando o Leonel voltou, achava, né? E houve erros daquilo que eu já justifiquei. Então todos tinham a melhor das intenções, creio eu. Todos tinham. O Mingoni chegou a ser vice-campeão paulista, tal, né? Agora é o alvo, está com boa intenção. Eu estou achando, a única coisa que eu acho é que tem que se ter mais coragem para sair dessa situação atual do Guarani. Tá entendendo? Eu acho que ele está muito só esperando vender o patrimônio, para acertar tudo, e cada tempo vai passando, de repente vende o patrimônio e fica sem dinheiro nenhum e nós vamos continuar do mesmo jeito. Então tem que ter criatividade, tem que ter peito, tem que ter no futebol. É assim, nós vamos ter que abrir um clube empresa, como permite a Lei Pelé. Pegar acionista, vem alguém, uma empresa, um clube do exterior que quer investir no Brasil, quer tomar, vem, compra as ações do Guarani e monta o time, como é na Europa. Já tem que se abrir, isso que nós estamos demorando a fazer. Voltando ao tema Bettuzini, ele já está um pouco avançado de idade, talvez não tenha nem tanta força para voltar ativa, mas você acha que seria de interesse dele talvez voltar a participar da diretoria, mesmo que indiretamente? Sim, não, até inclusive no futebol, né? Ele tem visão. O problema é o seguinte, o problema que ocorre é que os atletas hoje, ele conhece, ele sabe os atletas. Né? O filho dele até ajudou, trouxe uns atletas aí que não fizeram sucesso, tudo, mas é tal coisa. O atleta quer saber quem vai pagar.
Tá? Então, às vezes, a torcida confunde as coisas. Né? A torcida confunde, acha que o empresário que tem que pagar tudo e tal. Não é isso, não, no futebol, esses que são empresas. Né? Eles quiseram... o atleta, quando vem para cá, ele quer saber quem vai pagar. O empresário... Tem empresário que banca porque ele quer investir no jogador, depois passar para outro clube, às vezes paga, mas é tudo jogador que não acertou em clube nenhum. É isso que tem que parar no Guarani. Né? Então nós temos que dar um jeito de ter jogadores de qualidade para subir. Como eu tenho um amigo jornalista também que fala que só saber montar o time um pouquinho, na C, é fácil voltar para B. Como nas outras vezes nós tivemos sucesso e voltamos rápido. Só que agora nós estamos cada vez demorando mais. Por quê? Está vindo cada jogador de pior qualidade. Pega um time da Caldense para disputar C. Quer dizer, o time, enquanto tinha conjunto, foi bem. Os outros foram mais ou menos. Nós temos um Campeonato Paulista que ninguém está vendo. Termina o Campeonato Paulista, os outros clubes se montam com aquelas equipes do Campeonato Paulista e a gente não tem essa oportunidade. Se a gente pegar alguns jogadores que jogaram o Campeonato Paulista nessas equipes do interior, a gente volta com facilidade, quer dizer, até com bem esquematizado. Então o problema é esse, é um problema de gestão e de filosofia de trabalho, que eu estou muito preocupado, que eu não estou vendo essa garra que se deve ter para a gente retornar aos melhores dias. Só para fechar, pelo menos da minha parte, você falou aí teme pelo que vai acontecer. Você consegue vislumbrar, talvez não no futuro próximo, mas algum dia que o Guarani volte pelo menos a ser um esboço daquilo que foi quando você chegou lá em 88, um time que tinha não, muitos... o Guarani tem que ser, quer dizer, eu cheguei lá em 88, eu era presidente do conselho, mas vivi dentro do clube desde 1970, que eu tinha 20 anos, 21 anos. Né? Então, o Guarani, a gente era melhor que Curitiba e Atlético Paranaense, a gente tinha mais respeito que eles, tinha mais condição do que eles. Nós chegamos a ser comparados a Grêmio e Inter, nos anos 70, 80, Cruzeiro e Inter. Esses 4 times dispararam. Eles estão abaixo ainda daqueles 2 times do Rio e 2 de São Paulo, que a Globo paga mais e tal. Eles já estão numa segunda. Mas nós já devíamos estar, era onde para a gente estar, junto onde está Atlético Paranaense, Curitiba, o Sport está recebendo bem, o Goiás, entendeu? Nós temos que estar nesse nível aqui, no mínimo de Atlético e de Curitiba. E para chegar nisso, nós temos que fazer esse caminho. Porque já se sabe que a política da Globo é o seguinte, quanto mais tempo ficar na A, mais você vai recebendo. Então você veja que a discrepância que está no futebol, o Palmeiras na B, né, recebe 4 milhões por mês. Os outros times que disputam a B recebem 200 mil por mês, quase menos de 4 milhões por ano. O Palmeiras tem que estar lá, 8 pontos para frente é pouco para o Palmeiras. Porque a discrepância dos valores que eles têm, que recebem e podem pagar os atletas, é muito grande. Né? Agora, ficou surreal. Eu lembro coisas assim, Roberto, que nós contratamos um jogador na época, pagando 40 mil reais por mês, já perto dos anos 2000. E, nossa, foi uma guerra em Campinas. Como se pode pagar isso? E era o salário que os clubes grandes estavam pagando. Mas, infelizmente, a nossa mentalidade foi uma mentalidade pequena para o futebol, né? Se pensou pequeno, né? Devia se pensar grande. Bom, o senhor disse que de boas intenções, o senhor acredita que cada um teve a sua boa intenção. Mas se fosse para citar um nome ou uma pessoa e o motivo, qual desses últimos presidentes o senhor acha que é o maior culpado pela atual situação do clube? Ou o senhor acha que é uma situação que se vai... não, é uma situação, não dá para falar um ou outro assim. Foi uma situação que foi desencadeada, né? Foi desencadeada. Né? Todos tiveram, não vamos dizer que teve um que foi realmente o culpado. Foi uma decisão, todos tiveram seus méritos, tiveram sua parte de culpa. Talvez o Beto talvez não tenha agido politicamente daquela forma que poderia agir, entendeu? O Lorenzetti no início foi bem, mas talvez a autoconfiança que ele começou a ter e começou a fazer coisas
depois que outros diretores saíram, ele começou a fazer coisas que acabou não dando certo e tentava acertar o time, tentava acertar e ia fazendo mais, e as coisas iam dando mais errada. Então foi uma sucessão, não dá para falar assim, olha, fulano foi o culpado, ciclano é culpado. Foi uma sucessão de erros que veio todas essas últimas gestões e que dá para sair, é só se ter boa vontade, né? Qual que o senhor acha que que foi o maior erro do Bertuzini? Existiu um maior erro que ele cometeu no clube na sua visão? Já que o senhor era o braço direito dele? Eu acho que a forma que ele disse que não, já conversei algumas coisas com ele e tal. Ele foi um cara que se doou agora ali. Ele voltou para Campinas muito bem de vida, tudo. Ficou 12 anos no Guarani, abandonou as empresas dele, né? Deixou onde abandonou, ficava no Guarani o dia inteiro. Ele amava, gostava de futebol. Ele endossava as coisas, ele punha dinheiro no Guarani, tudo, quando precisava. Tal. Agora, a única coisa que eu acho, eu já falei para ele, foi que, às vezes, politicamente, assim, de deixar crescer a oposição a ele podia ter evitado, porque ele estava fazendo muitas coisas boas, ele podia ter evitado. Então foi mais um erro político do que. Agora está provado que as ideias do futebol dele é o que está acontecendo hoje no futebol. Na gestão do Bertuzini havia um racha político ou não? Sim, havia, claro. Ele tinha essas manias aí de racha política, porque nós já ganhamos uma eleição, e eu posso falar isso porque eu trabalhei com todos os ex-presidentes do Guarani, e meu grupo ficou, a Taba ficou do lado do Alberto, porque o Alberto tinha boas ideias, e houve uma eleição que ficou marcada, que foi uma eleição que o Beto ganhou do Leonel, o Leonel já havia ganho do Beto 2 anos atrás, o Guarani era um clube de poucas eleições na vida, né? E ficou, isso aí foi um racha que ficou, não se perdoava. Quando o time ia mal, tinha aqueles pessoal que gostava, inclusive no jornalismo. Vou até falar para você, a nossa imprensa era dividida em dois lados, um a favor do Leonel e outro a favor do Beto, certo? Isso era dividido. Né? Então, quando acontecia alguma coisa de ruim no Guarani, a turma da imprensa do Leonel, que eram mais ligados ao Leonel, vinham mais. E quando o Leonel depois estava ruim antes também, eles atacavam o Leonel. Então havia também, inclusive,